Existem gastos escondidos também na contratação de serviços como o roaming. E aqui a ideia é a gente passear por algumas possibilidades. Eu coloquei 5 gastos, porque pode ser que aconteça um, pode ser que aconteça outro, e você tem que ficar ciente de quais são eles. E o que você precisa ficar de olho caso tenha a utilização do roaming, e aí como é que ele funciona. Caso você não saiba, só lembrando, né? Roaming é quando você se desloca, quando você sai da sua área de origem. Imagina que você está aqui no ponto A, vamos lá, você está em São Paulo, você foi para o Rio. Isso é um deslocamento de um estado para o outro, conta como roaming. Ou você está no Piauí, DDD 86, se não me engano, e foi para o DDD 89, mudou de DDD, é roaming. E aí, lógico, na telefonia fixa você não tem o serviço de roaming, mas telefonia móvel, sim. Neste sentido, primeiro ponto, pode ter reajuste nas tarifas de roaming também. Se existe reajuste, tarifa de plano, tarifa de serviço e também pode ter no serviço de roaming. Hoje, o deslocamento, que é tecnicamente DSR, se não me engano, ele é isento dentro do Brasil. A gente pode ir, isso na maioria dos planos, pode viajar dentro do Brasil e não vai ter custo a mais para isso. Mas pode ser que daqui a pouco alguém mude. Porém, tarifas de ligações recebidas, ligações feitas, a gente também tem que ficar ciente que pode ter algum reajuste. O ideal é sempre que for fazer alguma viagem, ver e confirmar o que tem no plano. Se o plano já diz que o roaming no Brasil é isento, tudo bem. Mas as tarifas de ligações nacionais ou interurbanas, vamos dizer assim, ou até locais, tem relação com o plano, mas pode ser uma tarifa diferente no roaming. Se o plano ele já cobre tudo, por exemplo, ligações ilimitadas, você não vai se preocupar com isso. Mas, caso tenha um plano que exista a possibilidade de ter tarifas diferenciadas, você tem que ter cuidado com o reajuste, porque existem planos com essa composição. Utilização fora do contratado no serviço de roaming é um dos gastos escondidos, porque, basicamente, você tem um limite lá de utilização. Se passou daquilo, por que passou? Deveria? Está correto? Está incorreto? Você pode não saber disso e ter uma cobrança a mais no serviço de telecomunicações na sua fatura. Então isso é um gasto que você tem que ficar de olho. É permitido fazer esse tipo de utilização de serviço? Viajar? Será que esse custo está dentro, está fora do contratado? É sempre bom ver isso. Isso eu digo roaming não só nacional, mas também internacional. Eu já tive utilizações de linhas em alguns contratos que simplesmente a pessoa pegou o chip e foi, se não me engano, para o Chile. E aí, lógico, eu não tenho como monitorar exatamente, a não ser que eu tivesse um sistema de geolocalização onde cada chip está. Mas partindo do princípio que você não tenha, você só vai ter uma noção de roaming internacional na fatura, se a pessoa utilizou lá o chip ou algo do tipo. E apareceu. E era uma utilização fora do contratado. Porém, foi uma cobrança devida. Por quê? O usuário levou de forma intencional, não foi a prestadora que tinha lá um bloqueio, que a princípio nem deveria ter feito isso. Mas aconteceu. Então, tem que saber que é um gasto escondido que pode acontecer, seja ele correto pela prestadora ou até incorreto. Se alguém fizer o uso, vai ser um custo que a empresa vai ter que arcar, ou a pessoa física. O uso de prestador não credenciado é um gasto que pode ser escondido da seguinte maneira. Imagina que você está viajando e lá pega a prestadora A que tem acordo com a sua. Só que no seu sistema de celular, ou seja, no seu aparelho, você pega a cobertura da empresa B, da operadora B. E essa operadora B ela pode ter taxas de ligações mais caras. Ou simplesmente ela não é credenciada. Então você vai utilizar aquele serviço de roaming, pode ser muito mais caro do que se utilizar uma prestadora credenciada, ou seja, que tem uma parceria. Então isso aí é mais voltado para o roaming internacional, porque no nacional, na verdade, existe a colaboração do roaming entre as prestadoras de forma mais, vamos dizer, mais prática, mais simples. Porém, a gente tem que sempre ficar de olho. Por exemplo, vai viajar para algum outro lugar, não vai pegar a sua prestadora, qual é a prestadora parceira? Qual é o acordo que existe? Liga para o atendimento que eles com certeza conseguem te dizer, ou até solicita via e-mail, ou com qualquer pessoa da prestadora que eles devem
te esclarecer sobre esse ponto para a cidade onde a pessoa está viajando. Não ativar o serviço gerando cobrança de uso é o quinto item escondido. Da seguinte maneira: imagine que você vai fazer uma viagem internacional e você não ativa, por exemplo, um serviço que é um pacote para a utilização de roaming, ou até nem sabe que existe algo. E eu já vi cobranças aí não em clientes, porque na maioria das vezes eu não deixo, eu sempre aviso, vai viajar, passa a informação. Mas eu já vi, quando eu estava dentro de algumas prestadoras, cobranças de milhares de reais e a pessoa não tinha noção que estava levando o celular em algumas, ou que o serviço, se ele não contratasse um pacote, ia ser um custo extra. Isso é um gasto escondido que a pessoa não sabe daquilo, mas por falta de informação, por falta de apoio, por falta de um gestor de telecom lá para dizer para ela o que pode e o que não pode, qual é a melhor alternativa. Basicamente é isso. Imagina, você vai ter um exemplo simples, mas que para mim, por exemplo, funciona. Você tem um carro, um veículo, uma moto, e você tá vendo uma fumaça. E eu não tenho ideia do que fazer. Eu tenho que chamar um mecânico. Só que tem pessoas que acreditam que a gente sabe, eu sei o que fazer. Tudo bem, tem pessoas que sabem, mas tem pessoas, por exemplo, como eu, que eu não tenho noção de mecânica. Eu não sei, a não ser a corrente deitada, a correia, para onde ficam as velas, tem uma noção. Onde é que eu boto água para o limpador? Beleza. Mas fora conceitos básicos, eu não vou saber resolver um problema, eu não vou saber ter noção de solução, por mais simples que ela seja para uma pessoa que é especializada. A mesma coisa é o gestor de telecom. Isso aqui pode ser simples para você, pode ser simples para mim, mas pode ser mais complexo para algumas pessoas. Assim como você ou alguém que está ao seu redor. A ideia é esclareça isso, tenha as informações mais fáceis e se você não tem, pede apoio. Basicamente é isso. Então, caixa com não ativação de serviço é um dos itens escondidos. E utilização indevida por erro na configuração do gestor. Seja um erro seu gestor ou de alguém na empresa que não fez a configuração e aí a pessoa viajou e literalmente torrou o celular usando ele de qualquer maneira, ou por erro da prestadora. A ideia aqui não é apontar erros, mas sim evitar gastos. Se o erro foi de A ou de B, na minha visão não importa, eu quero evitar. E se ocorreu, isentar. Ou não, não consigo contestar, foi erro nosso, paciência. Segue em frente, mas não comete o mesmo erro depois. Então, esses aqui são os 5 gastos escondidos quando a gente pensa no serviço de roaming.